A DJI lançou o óculos FPV Goggles N3, seu modelo mais barato e que chega com melhor opção para uso com o Neo, o pequeno drone que tem entre seus modos de voo a possibilidade de ser controlado por controle e óculos FPV. Eu me chamo Fábio Fai e nesse vídeo destacarei as principais características e especificações do Goggles N3, que foi lançado por $229 em cenário internacional. E antes de mais nada, peço que assine o canal para ficar por dentro de tudo que a DJI lança de novidades, seja de drone ou não. Começo falando pelas especificações técnicas do Goggles N3. O sistema de comunicação é o O4, com até 13 km de distância, latência de 31 milissegundos e transmissão em resolução 1080p 100 fps com um bitrate de até 60 MB por segundo. Isso sempre considerando o melhor cenário, sem interferências. Ele possui um sistema com tela LCD com resolução 1080p 60 Hz e campo de visão de 54 graus. A bateria é integrada semelhante ao do Goggles Integra e Goggles 3, com 2.450 mAh e até 2,7 horas de autonomia. Ele não possui controle de foco, não sendo necessário de acordo com a DJI, e também suporta o uso com o seu óculos. Curioso, né? Vou falar isso mais para frente nas minhas impressões. Por fim, o seu peso total é de 525 gramas. Em relação ao seu tamanho, ele é maior do que o Goggles 3, Goggles 2 e Goggles Integra, além de mais pesado também. Mas o encaixe na cabeça é muito bom, ao menos para mim ele ficou mais confortável que o Goggles 3, apesar de ser maior e um pouco mais pesado. Ele ainda traz o ajuste de pressão na parte de trás, sendo ainda possível colocar uma presilha pela parte de cima da cabeça, mas ela não acompanha o óculos. O fio que faz a conexão com a bateria fica aparente e não escondidinho como no Goggles 3, mas não incomoda em nada. As antenas são retráteis como nos últimos modelos, bem melhor que o FPV Goggles V2 do ponto de vista prático, não se perde mais elas. De outro lado, não é possível trocar em um eventual problema sem ter que abrir toda a estrutura do óculos. Na parte frontal superior tem um slot para cartão de memória e uma USB-C, mas que ficou em uma posição bem esquisita. Olha só como fica quando conectado a um celular. Imagino que colocaram nessa posição pelos custos, já que aqui na frente está toda a placa principal e fica mais simples, porque é bem melhor essa conexão USB-C ficar em uma das laterais na parte de baixo. Outro detalhe, e agora positivo, é essa proteção das lentes que é tão simples e ao mesmo tempo muito útil. Enfim, colocaram junto com um óculos e novamente é um material muito simples, mas que faz muito bem a sua função. E falando de lentes, achei a qualidade muito boa. Claro que as telas OLED do Goggles 3 são melhores, mas no geral a LCD do Goggles N3 é muito boa. O sistema utilizado é semelhante das câmeras DSLR, com um vidro que espelha a imagem. Eu não tive problema de embaçamento. De qualquer forma, ele tem a função de desembaçar que usa um ventilador interno para esse processo. Eu também gostei do processo para trocar a espuma. Os sistemas anteriores com cola e velcro soltam rápido, acabam descolando. Nesse é por encaixe e quando a espuma desgastar ou mesmo você quiser colocar outro tipo que melhora o encaixe na sua cabeça, fica melhor para prender. Falando da interface de controle das opções, o Goggles N3 suporta duas formas de interação, assim como o Goggles 3. Uma delas é através do stick 5D posicionado na parte frontal superior direita do óculos, junto com o botão voltar. Esse sistema funciona muito bem e é muito melhor que o touch do Goggles 2. Gosto bastante. Mas também tem uma opção de controle por realidade aumentada quando usando o controle RC Motion 3, onde você aponta para as opções. Para selecionar é só clicar em acelerar. E para voltar para o menu anterior, é só usar o comando de ré. Para diminuir custos, o Goggles N3 não tem as câmeras de visão frontal que tem no Goggles 3. Porém, tem aquela função de traqueamento da cabeça que faz o drone se movimentar para a direção que você olhar. Na interface dos menus tem tutoriais que ajudam quem estiver com dúvidas, especialmente porque esse óculos busca conquistar os usuários do Neo, um drone que virou opção para muita gente que não tem experiência com drones. Então vale a pena conferir esses tutoriais se você não tem conhecimento, beleza? Como eu não consigo ver o que está bem próximo e ele não possui controle de foco, eu pensei que teria problema para ler o que tem na interface, mas isso não aconteceu. Eu só uso óculos para ver o que está próximo, então sempre é um problema, mas com o Goggles N3 eu consigo ver também mesmo sem óculos.
Já com o Goggles 3 eu preciso fazer o ajuste focal. Eu achei muito curioso como no Goggles N3 eu não preciso fazer nada disso. Agora, uma outra coisa muito legal é que ele pode ser utilizado com o seu óculos. Reparem que eu consigo utilizar o Goggles N3 sobre o meu óculos. Talvez, dependendo do formato e tamanho do óculos, assim como a cabeça do usuário, gere alguma limitação, mas para mim funcionou muito bem. Sequer força o meu óculos por dentro. Dá para esquecer que eu estou com óculos por cima de outro óculos. Achei isso muito curioso. O Goggles N3 suporta os drones Neo e Avata 2, além dos controles RC Motion 3 e FPV-RC 3. Existem algumas pequenas diferenças em especificações dependendo com qual drone usar. Com o Neo, a distância máxima é de 10 km com latência de 58 milissegundos e bitrate de 50 MB por segundo, além de transmissão em 1080p 60 fps. Já com o Avata 2, a distância máxima é de 13 km com latência de 31 milissegundos e bitrate de 60 MB por segundo, além de imagens com transmissão em 1080p 100 fps. Pelo Avata 2 ser um drone mais avançado, tanto em componentes como em tecnologias, naturalmente ele se sai melhor. Ah, e bem mais caro também, né? Mas aí você me pergunta, o que essas especificações mudam na prática? Vamos lá! Latência mais baixa quer dizer uma comunicação mais eficiente, proporcionando comandos mais responsivos, bem importante para controle de drones FPV. E isso de fato acontece na prática. Comparando voar com o Avata 2 e o Neo, dá para sentir que o Avata 2 fica mais na sua mão, muito pela responsividade aos comandos. Mas apesar da latência mais alta no Neo, ele se sai bem e dá para fazer voos passando pelo meio de locais apertados e complexos. E melhor, o Neo é duro na queda. Ô dronezinho resistente! Como é possível voar com os drones em distância de comunicação bem longa, é possível voar em cenários mais próximos, mas com paredes. Eu fiz alguns takes bem legais envolvendo essas paredes no meio da comunicação, entre controle e óculos e o drone, e não tive problema. Mas reparem na tela que apesar de mostrar que a comunicação está muito boa, o bitrate alterna bastante. A qualidade de imagem da transmissão também é muito boa, mas naturalmente tanto a conexão com o controle como a imagem de transmissão para o óculos são melhores em distâncias menores e sem interferências. Uma informação importante, ao menos por enquanto o Goggles N3 não tem compatibilidade com drones tradicionais, como o Mini 4 Pro e modelos R3 e R3S. Teoricamente, uma atualização de firmware resolveria isso, já que todos são baseados em tecnologia O4. Só o tempo vai dizer se a DJI fará essa atualização. Para sincronizar o óculos com o drone e controle é bem simples. Você pode usar a interface do óculos que avisa como deve proceder. No geral, você precisa colocar os componentes em modo de sincronização. Basta segurar o botão de power por alguns segundos com eles ligados e um aviso sonoro vai indicar esse processo. Quando tudo estiver ok, você terá a imagem da câmera do drone na tela do óculos e a informação de que pode iniciar o voo. Mais uma dica, mas que deve ser utilizada com cuidado. É possível desligar os motores do drone em pleno voo. Para isso é necessário ativar uma função na interface do óculos. No RC Motion 3 é só pressionar 4 vezes o botão de trava, esse alaranjado, e os motores serão desligados. E aí, como se espera, o drone vai cair. Então, cuidado! Junto com o lançamento do Goggles N3, o drone Avata 2 ganhou um novo modo Easy Acro chamado Power Loop, que com apenas um toque faz o drone dar um looping, possibilitando gerar imagens bem legais, mesmo para quem não sabe voar de forma manual. Esse modo proporciona fazer imagens com um take mais longo, diferente do modo giro que faz um movimento rápido no eixo do drone. Os modos Easy Acro possibilitam que pessoas sem experiência em voar de forma manual gerem alguns takes mais elaborados. Lançado por $229, o Goggles N3 custa metade do que o Goggles 3, tornando ele a melhor opção para quem tem o drone Neo e quer voar em modo FPV. Um kit Fly More com o Neo, o Goggles N3, o controle de movimentos RC Motion 3 e total de 3 baterias também foi anunciado. Em minha opinião, acho mais legal voar com o Neo em modo FPV do que usando o controle tradicional, porque ele sofre bastante com vento e não tem uma câmera tão boa. Logo, se a ideia é imagens mais altas,
melhor optar por um drone da linha Mini, como falei na minha review do drone Neo. Sobre o preço, claro que para muita gente esses valores ainda são altos. O óculos inclusive custa mais do que o drone Neo, mas ele passa a ser o modelo de óculos FPV da DJI mais barato já lançado, $120 mais baratos que o Goggles Integra, até então o modelo que custava menos. Particularmente eu gostei muito dele, mesmo comparando com o Goggles 3 para usar com o Avata 2. A diferença de preço é grande, uma economia de $270, e ao menos para mim ele ficou mais confortável, e não ter que tirar o óculos é um diferencial muito bom. Sem contar que no geral ele tem as mesmas funcionalidades e bom comportamento de comunicação, seja com o Neo ou com o Avata 2. O tamanho poderia ser melhor, um pouco menor, e a conexão USB bem na frente ficou esquisita. Me lembrou a posição do cartão de memória do Avata de primeira geração. Outra coisa é que faltou uma bag no kit Flymore que acompanha o Neo. É muita coisa para jogar dentro de algum lugar. Aliás, até no kit do Neo com o controle deveria ter uma bag. É isso, e se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, assine o canal e até o próximo.